Irmãos, vamos para mais uma Academia Bíblica. Hoje eu quero falar com vocês sobre família. Eu tenho notado que nos últimos tempos tem sido uma grande dificuldade para as pessoas viverem família em tempo de confinamento. E eu já quero adiantar que eu não quero criticar a tua família, criticar a tua conduta, mas sim mostrar que Deus ele tem um projeto familiar que pode ser equilibrado, abençoador, um ambiente de paz e harmonia. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Porém, existe um fator que às vezes nos impede de entender isso, que é o mito da família perfeita. Nós acreditamos que exista algum tipo de família que ela seja perfeita, acreditamos que exista um tipo de família que ela seja modelo, e então nós tentamos seguir esse tipo de família perfeita e projetá-lo para a sociedade. Acontece mais ou menos da seguinte maneira: nós assistimos a algum filme, assistimos a vida de alguma pessoa ou alguma novela, algum seriado, lemos alguma história que projeta uma família perfeita. E aí nós tentamos fazer com que a nossa casa seja dessa forma. E aí, no meio do processo, parece que aquilo não é muito real. E aí, de uma certa forma, nós temos que empurrar algumas sujeirinhas para debaixo do tapete para mostrarmos que somos uma família perfeita. No decorrer de tudo isso, nós começamos a desenvolver um diálogo fake de que nós temos uma família feliz, de que está tudo muito bem, de que nós somos perfeitos, papai, mamãe, filhinho, filhinha. E aí nós começamos a aprender o que é viver não uma família perfeita, mas uma família fake, com frases fakes, com filosofia fake, com de certa forma postagens fake. Mas não se engane, por trás de toda família aparentemente perfeita existem filhos insatisfeitos, pais cansados, mães frustradas, tentando ou não manter a aparência perfeita de uma família imperfeita. Isso acontece porque não existe família perfeita, e tentar sustentar esse mito acaba destruindo os laços relacionais, as resistências emocionais, causa frustrações e faz com que qualquer lar seja um lugar indesejável de se voltar a ele. Eu costumo falar em aconselhamentos de casais, principalmente casais de noivos, que deve haver o desejo de voltar para casa. E nós só temos o desejo de voltar para casa quando nós acreditamos que aquilo de uma certa forma é real, aquilo é bom para nós, e aí nós voltamos satisfeitos. Porém, quando nós tentamos viver aquilo que realmente não existe, essa situação acaba ficando difícil. Sua família não é perfeita, me desculpe, a sua família não é perfeita. E eu vou te revelar também, a minha família não é perfeita. Todos nós, de uma certa forma, fazemos parte da comunidade primária com a qual nós vivemos, imperfeita, que é a nossa família. A imperfeição atinge todas as famílias, independente das condições financeiras, independente do credo religioso, independente da raça ou do país que essa pessoa vive, ou do lugar que ela está. As famílias não são perfeitas. Um exemplo disso bem claro, eu acho que pode ser retratado na vida da família britânica, mais propriamente na vida de uma moça, né? Ela era professora de balé, se eu não me engano, a princesa Diana, e depois se tornou a princesa de Gales, a princesa do povo, pessoa muito famosa, tinha tudo para ser feliz, fazia muitas ajudas comunitárias, mas em um certo momento da sua vida, já aos 8 anos, os seus pais se divorciaram. Na realidade, a princesa de Gales, ela não foi vítima de uma sociedade maldosa, de uma mídia maldosa, ela foi vítima de 2 famílias doentes. Ao sair da sua família, já aos 19 anos, ela se casa com um homem, e esse homem ele já tinha dado seu coração para uma outra mulher. E aí ela construiu também uma família enferma. A família britânica não é exemplo de perfeição, muito embora exista pompa, exista riqueza, existe o que o dinheiro pode comprar, exista aquela fábula, aquele sonho, mas é um exemplo claro de que famílias não são perfeitas porque podem, porque têm dinheiro, porque têm conquistas. Famílias, na realidade, não é o ambiente da perfeição. Como todo esse histórico
seria difícil dizer que o fim da vida daquela moça não terminaria como terminou. Já aos 31 de agosto de 97, ela se encontrou com a morte, talvez sem ter se encontrado com a vida, ou com a felicidade, ou com uma família dos sonhos. A Bíblia também não apresenta famílias perfeitas na Terra. Ela não esconde a triste realidade da questão familiar. E até pelo contrário, ela revela a imperfeição e a origem familiar. Onde que está esse problema? Por que isso aconteceu? Eu poderia te afirmar que ela está no pecado. Se você observar claramente, e se nós formos ler os textos bíblicos, vamos ver lá em Romanos 5,12, o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então não há como haver perfeição diante da mácula do pecado. Mas interessante que melhor do que isso, quando se fala de família, a Bíblia fala que existe uma solução. Em Atos dos Apóstolos, após um evento complicado, e após presenciar o medo de um carcereiro, os discípulos de Jesus citam uma frase que eu acho que deve ser gravada nas paredes da nossa casa. Ele diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, versículo 31. Mas quando iniciou-se a imperfeição na família? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Antes de falarmos quando, é importante entender que a primeira família criada por Deus era perfeita. Era perfeita, em todos os sentidos. Vejam comigo os textos de Gênesis 1, 27, 28 a 31, que diz o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde, amanhã do dia sexto. Gênesis 1, 27, 28 a 31. O fato de ser criado à imagem e semelhança de Deus mostra o quanto aquela família era perfeita. A expressão muito bom indica que a família criada por Deus era ótima em todos os sentidos, quer seja no sentido físico, emocional, moral, intelectual e espiritual. Aquela família, ela seria a matriz para todas as outras famílias e, como consequência, produziria uma sociedade perfeita, uma vez que a família é a célula principal da sociedade. Se nós vivemos em sociedade ou uma sociedade imperfeita, eu posso te afirmar que é porque a sociedade é formada de famílias imperfeitas. Se nós procurarmos na história, na filosofia ou na ciência a origem da família ou do conceito familiar, nós não vamos encontrar. Isso porque ela é um projeto, é um conceito divino, é um projeto divino e supera as especulações humanas. A sua projeção, laços, expectativas, ideias, ela sempre vai apontar para a perfeição. Então, quando pensa-se em família e quando pensa-se em constituir família, qualquer pessoa que assim faça vai pensar num lugar perfeito, num lugar agradável, num lugar de descanso, num lugar sagrado. Durante um tempo da história, a família era até considerada como uma instituição sagrada. E por que não dizer num lugar que nós esperávamos que fosse um lugar perfeito neste mundo? Quando a gente volta para casa, nós estamos dizendo assim: eu quero voltar para um lugar de descanso, eu quero voltar para um lugar que para mim ele é sagrado, ele deveria ser perfeito. Mas nem sempre é assim. A desobediência, o desvio, o desejo da autonomia humana causou não apenas o distanciamento entre o homem e entre Deus, mas o distanciamento da perfeição familiar criada por Deus. E ainda continua fazendo isso nos dias de hoje. O distanciamento de Deus tem levado pessoas à dificuldade familiar,
O distanciamento do amor ao próximo tem levado pessoas a lugares insuportáveis como família. Vamos dizer que o distanciamento da perfeição familiar está ligado diretamente ao distanciamento da vontade de Deus sobre o contexto familiar, sobre a ideia de familiar, sobre a ideia família. Por causa do distanciamento, não só o homem e a mulher, mas a família, ela passou a experimentar algumas coisas que não foi criado para ela. Por exemplo, quando a família se distanciou de Deus, ainda lá no Éden, ela passou a viver o senso de vergonha, não é diferente nos tempos de hoje. O texto de Gênesis 3:7 diz o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A vergonha, ela impede o senso da intimidade que uma família tem que ter um com o outro. Também houve, quando ela se distanciou de Deus, ou quando o homem pecou, o senso da culpa. Gênesis 3:8 diz o seguinte: e ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A partir de então, eles passaram a entender que eles eram culpados. E não é só isso. O fator do distanciamento com Deus, da desobediência, trouxe para a família a morte espiritual. Quando eu falo sobre morte espiritual, eu falo da tristeza de não poder também experimentar uma eternidade com Deus, que era o propósito inicial para a família criada por Deus. Diz lá em Gênesis 3, versículo 24 o seguinte: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Mas não foi só isso. Também trouxe a dificuldade e obstáculos que nós não precisávamos ter sequer na natureza. O texto no versículo 17 e 19 diz o seguinte: e a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó tomarás. E por fim, por causa do distanciamento, a morte física entrou na família. Na realidade, é o que dizer de um momento de luto, mas é importante dizer que nós não fomos preparados para isso. O que dizer quando perdemos um ente querido, mas nós não fomos preparados para a perca do ente querido. A Bíblia diz em Gênesis 3:19 o seguinte: no suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, até que a morte entre novamente e te leve, porque delas fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó retornará. As consequências poderiam ser resumidas nas palavras que nós acabamos de ler. Vocês vão observar que nesses versículos vai falar sobre medo, sobre fuga, sobre esconder-se de Deus, sobre ser maldito ou maldita a terra, sobre a inimizade, sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre a fadiga, sobre o suor, sobre o pó, sobre ser expulso. Tudo isso tem muito a ver com as imperfeições que nós colhemos hoje dentro do contexto familiar. E isso acontece declaradamente, de forma muito clara, pelo distanciamento que a humanidade passou a ter de Deus, até mesmo dentro do conceito que toma para si como família. Na verdade, a imperfeição familiar tem origem, segundo a palavra de Deus, na corrupção da natureza humana, quando o pecado entra na vida do ser humano. A família é coletivamente enferma por causa da enfermidade individual de cada membro da família. Um membro problemático, isso é muito claro para mim, e você há de concordar, ele normalmente não sofre sozinho em casa. Ele sempre carrega a família junta para um sofrimento. Eu já tenho acompanhado vários casos de pessoas que estão causando sofrimento a toda a sua família por causa da sua conduta.
quer seja da sua conduta moral, quer seja da sua conduta espiritual, quer seja por causa de vícios. Uma pessoa enferma dentro de uma casa, ele nunca sofre sozinho, ele acaba arrastando toda a família para a enfermidade. O salmista já dizia isso quando ele escreveu lá em Salmo 51, versículo 5, o seguinte: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Membros doentes fazem parte de famílias imperfeitas e que estão adoecidas. Mas existem alguns exemplos bíblicos para isso? Existem alguns exemplos, eu quero compartilhar com vocês, se não me engano vou compartilhar poucos, uns de 9 a 10 exemplos, que mostram o quanto que a família tem dificuldade com isso. Como eu já mencionei, Deus em sua palavra nunca escondeu os defeitos dos seus escolhidos. O fato de você ser escolhido com Deus ou por Deus não significa que Ele vai jogar a sujeirinha para debaixo do tapete, esconder isso de todo mundo. Em Romanos 15, versículo 4, Paulo já dizia o seguinte: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. E ainda em 1 Coríntios 10, 11, 12, ele vai acrescentar o seguinte: essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. É isso que nós devemos olhar e é essa forma familiar que nós devemos ter. Mas vamos ver aqui algumas fragilidades e exemplos de fragilidades bíblicas. A família de Abraão, por exemplo, nessa família, que é uma família patriarcal, havia sérios problemas com mentiras, e mentiras inconsequentes. Houve propostas indecentes dentro da própria família e houve caprichos femininos. Os textos de Gênesis 12, 16, 19, eles vão falar sobre isso. A família de Ló, que é uma família contemporânea de Abraão, houve prática de incesto, houve prática de sexo entre o pai e entre a filha, e geraram nações diante disso. Haviam problemas. A família de Isaac, por exemplo, houve a venda do direito de primogenitura. Então você vai ver a questão dos filhos de Isaac, Esaú e Jacó, eles negociam a própria primogenitura lá em Gênesis 25, 27 a 34. Houve também um certo favorecer familiar, né? Houve também uma questão do favorecimento dos pais. A família de Jacó, que aconteceria depois, houve a questão da predileção dos filhos. Então Gênesis 37 vai falar o quanto que havia pais que eram tendenciosos a amar mais um filho do que o outro. A família de Moisés, por exemplo, houve maledicência. Os irmãos de Moisés, de uma certa forma, ou traíram, houve traição. Números 12 vai falar sobre isso. Eles tentam, de uma certa forma, a irmã e o irmão de Moisés, uma profetisa e um sacerdote, tentam puxar o tapete de Moisés, falando no modo claro. A família de Sansão, a própria mulher de Sansão, ela trai Sansão. A família de Eli, um sacerdote de Deus, mostra o quanto que os filhos dele eram indisciplinados. Quanto que eles eram indisciplinados. A família de Davi, talvez um homem segundo o coração de Deus, talvez seja uma das famílias mais complicadas descritas na Bíblia. Ali foi um território de traição, de adultério, de incesto, de assassinato. Foram coisas complicadas. A família de Davi. A família de Salomão, então, houve poligamia. Primeira Reis 11, 12 vai tratar sobre isso. E quando nós olhamos para a ascendência, ou seja, para a família que antecede a família de Jesus, nós vamos observar várias pessoas ali na lista que tinham uma conduta que não era, talvez, um comportamento irrepreensível. Então nós não podemos negar, família não é um ambiente de perfeição, e sim um ambiente do qual Deus quer tratar as nossas vidas e ensinar-nos a viver de uma vida melhor.
Mas existe um fator que é importante também nós percebermos, que é, mesmo havendo a imperfeição, Deus ele zela pela restauração da família, não só apenas pela restauração das pessoas, mas pela restauração da família. E a intenção de Deus é restaurar todo o ambiente familiar. Quando nós vemos a frase será salvo tu e tua família, nós estamos falando, não estamos falando de um sentimento isolado, mas sim de uma ação coletiva, onde uma família restaurada ela pode ser muito significativa para os membros e para a sociedade. Mas como é possível enxergar do capítulo 12, vamos colocar até o capítulo 50 de Gênesis, sempre houve algumas marcas negativas nas famílias. E aí nós vamos entender assim, que se naquela época haviam marcas negativas, então a intenção de Deus era restaurar aquilo que estava negativando a família. E se nós pegarmos essa época, já falamos um pouco sobre isso, o hábito de mentir e a predileção ou a acepção dos filhos diante dos pais, elas eram muito claras, né? Você vai pegar a família de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles tiveram sérios problemas com predileção familiar. Nós não podemos negar, a família ela é um ambiente de imperfeição. Realmente acontecem imperfeições tanto na minha casa quanto na sua, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele preparou a possibilidade da restauração da família. A intenção em restaurar o ambiente familiar, ele já pode ser visto desde a época dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Como eu já disse para vocês, havia algumas dificuldades e eles tinham algumas, como que eu poderia dizer, alguns defeitos na sua conduta que de certa forma prejudicavam a família deles. E aí, o que acontece? Deus trabalha com algumas virtudes, ou Ele trabalha com algumas colocações que de certa forma restaura pontos na família. Como eu já disse para vocês, entre todas as situações que dificultavam o relacionamento familiar, haviam duas que eu gostaria de destacar. Uma delas era o hábito da mentira e outra delas era a predileção, que são citadas lá em Gênesis 12, 13, em Gênesis 20, 2, em Gênesis 27, 7. Então você vai observar que a família de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles tinham séria dificuldade nessa questão do manter a ordem na casa por causa dessas situações. Nas três famílias houve terríveis mentiras, ou hábito de mentir, parece que era algo comum. Houve também a questão de pais que gostavam mais de um filho, de outro, mães que tinham predileção por seus filhos. E aí, você vai observar que a saga de Abraão, de Isaac, de Jacó, ela é enxertada de episódios que envolvem essas duas deficiências. E José, ele sofreu as consequências do ódio dos seus irmãos, e a razão bem evidente era a preferência do seu pai Jacó. Lá em Gênesis 37, versículo 3, vai falar sobre isso. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica. Ele faz uma túnica para José de várias cores. E aí os irmãos de José ficaram ressentidos pela predileção que o pai tinha por ele. Isso está lá no capítulo 37, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos eles, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Além disso, José, ele vai e conta um sonho que ele tinha, que o colocava em posição de relevância sobre a vida dos irmãos dele. Por causa disso, cheio de ódio, os irmãos dele decidiram matá-lo, que era um grande problema. E depois acabam vendendo ele para um mercador, que depois o vende para o Egito. Porém, a vida e as ações de José, o desfecho da história de José, nos apresentam caminhos para a restauração da família.
e mostra-nos que é possível uma família ser restaurada. Em Gênesis 45, 1 a 15, José é apresentado como um instrumento levantado por Deus para abençoar a sua família. Gênesis 15, 4 a 5 vai dizer o seguinte: e disse José a seus irmãos: peço-vos, pois, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. O nome de José tem um significado no mínimo curioso, significa aquele que acrescenta, ou acréscimo do Senhor, ou Deus acrescentará. A gente deveria pensar um pouco nisso, não quero levar muito para o lado do simbolismo, mas isso torna-se relevante na questão daquilo que ele acreditava na vida dele. E existem 3 aspectos que eu quero tratar com você na vida de José, que o caracterizava como uma pessoa de paz e que trabalharia a restauração da família. O primeiro é a característica de uma pessoa cheia de amor. Gênesis 45, 1 a 2 vai dizer o seguinte: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei daqui sair todo homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, a casa de Faraó o ouviu. Talvez José ele tenha expressado naquele momento toda a sua indignação, seu ressentimento, mas por trás de toda aquela situação havia um coração cheio de amor fraterno, dizendo para eles que ele decidira que seria um canal de bênção numa família imperfeita. E disse José aos seus irmãos: peço-vos que chegai-vos a mim. E chegaram. Então ele disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese ao coração, aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Outra característica de uma pessoa que é canal de bênção dentro do seu lar imperfeito é uma pessoa que tem orgulho da família que ela tem. E eu não quero levar o sentido da palavra orgulho para o sentido pejorativo, mas sim do fator do sentir um privilégio de fazer parte de algo. A família de José não era perfeita, mas José nos apresenta com orgulho ao Faraó, lá em Gênesis 5, 6. E por causa disso, toda a família de José, família de Jacó, na realidade, foi abençoada física, econômica e materialmente. É o que está escrito lá em Gênesis 47, de 11 a 12, que diz: e José fez habitar o seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. É importante notar que nesse momento era um momento de fome, era um momento de crise, e José foi um canal de bênção para a família dele. Para finalizar, é importante entender que uma pessoa que ela é promotora de paz, ela pode ser canal de bênção em uma família imperfeita quando ela é uma pessoa humilde. E é importante entender que ser humilde está bem distante de ser pobre ou empobrecido. Não tem a ver com mediocridade, tem mais a ver com entender o que realmente você é dentro do contexto que Deus preparou para você. José via a sua biografia, ou na sua biografia, a ação soberana de Deus. Ele estava disposto a entender que acontecesse o que acontecesse a ele, Deus tinha plantado sonhos no coração dele e tinha promessas para a vida dele. Tudo que ele enfrentou foi provisão divina, foi providência, teve a permissão divina e foi estabelecido diante de uma visão de Deus. Veja comigo as declarações que ele faz lá em Gênesis 45, de 5 a 9. Agora vós, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque me haverdes vendido
para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Apressai-vos e subi ao meu pai, diz-lhe assim: tem dito teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não demores. Na realidade, eu costumo dizer que Deus, Ele tem nos preparado para o momento quando nós estamos passando, para a situação quando nós estamos passando, mas às vezes parece que familiarmente a gente tem algumas dificuldades, né? Isso não é uma contradição, isso é um alerta só a respeito das nossas famílias. Aquele que projetou a família, ele pode nos orientar a ter uma família melhor, um lar melhor, pode restaurar a nossa família. Quando nós deixamos de agir como canal de bênção dentro da nossa casa, fica difícil nós alcançarmos êxito na nossa vida. Uma hora nós vamos enxergar que as coisas não valem a pena, que é difícil, que nós não vamos suportar, mas Deus, Ele quer restaurar a nossa casa. No momento como nós estamos vivendo, eu vejo que existem pais sufocados, filhos sufocados, famílias sufocadas, pessoas que estão enlouquecendo porque estão tendo que passar mais tempo com seus familiares. E assim, é difícil estar num lugar imperfeito, mas é fato que nós somos pessoas imperfeitas para viver em lares imperfeitos e viver a restauração da família que Deus projetou. Por isso eu quero propor para você algumas orientações que podem te ajudar e que podem ter um significado muito especial na sua vida. Primeiro, reconheça que a sua família ela é imperfeita. Você também é imperfeito. Não cobre perfeição das pessoas. Reconheça que isso é reflexo do pecado, a condição que se encontra qualquer ser humano. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. Entenda que você pode ser canal de bênção na sua casa, com ações e não apenas com palavra. Passe a viver aquilo que você prega dentro da sua casa. Entenda que o fato da sua família não ser perfeita não limita ela ou não confina ela a viver uma vida de fracasso. Deus pode restaurar a sua vida. O seu lar sempre será o projeto de Deus. E por isso ele conta com a misericórdia de Deus sobre ele. A sua família conta com a misericórdia de Deus. Lute como José lutou para a restauração da família dele. Exerça o seu papel de bênção dentro da sua casa ou de canal de bênção. Agradeça a Deus pela família que você tem diariamente, cotidianamente. Assim como família projetada para ser perfeita, a família de Jacó e até as nossas famílias, elas encontraram imperfeição no pecado, nós podemos também encontrar a perfeição em Cristo e assim nos tornarmos a família que Deus projetou. Que Deus abençoe você e a sua família.